Olá, o Sim Notícias está começando. Nesta edição você vai ver. Testemunhas são ouvidas sobre a morte de comerciante no bairro Interlagos. Preso suspeito de vários roubos em Linhares e região. BR-101 com menos mortes em 2014, é o que diz relatório da empresa que administra a rodovia. Moradores de Bagueira sofrem com os constantes apagões neste começo de ano. E na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre os riscos de incêndios em vegetação neste período. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Polícia Civil ouviu várias testemunhas na manhã desta quinta-feira para tentar esclarecer a morte violenta do comerciante João Teixeira de Souza, de 40 anos. Ele foi morto a tiros dentro do próprio bar, na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos. Rua movimentada e a notícia de mais um homicídio no bairro Interlagos. A vítima foi o comerciante conhecido como João do Chaleiras Bar. O crime aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos, de acordo com a polícia. Houve correria de quem estava na Vasco Fernandes Coutinho, onde ele mantinha negócios. Testemunhas informaram que foram muitos tiros, cerca de 10, que atingiram a vítima em diversas partes do corpo, uma informação que ainda não foi confirmada oficialmente pela perícia. A polícia agora procura por desconhecidos que chegaram ao local e dispararam tantas vezes contra João do Chaleiras Bar. O comércio dele era praticado por centenas de pessoas, todos os dias. A polícia militar esteve no local, ouviu moradores e pessoas próximas a fim de fazer descobertas capazes de determinar linhas de investigação a serem seguidas pela Polícia Civil. Quem fez o atendimento foi o Corpo de Bombeiros e a informação era de que João ainda estava com vida quando foi socorrido. Deu entrada em um dos hospitais da região, mas morreu minutos depois. Este é o quarto caso de homicídio em Linhares neste ano. Mais um que será investigado pela equipe do delegado Fabrício Lucindo. Pois é, e nós conversamos com o delegado Fabrício Lucindo na tarde de hoje e ele disse que ele não quis dar muitas informações, na verdade. Disse apenas que está evidente que foi uma execução e que os investigadores estão em busca de pistas que levem aos criminosos. E foi preso pela polícia o suspeito de vários roubos e furtos em Linhares. Everson Dionísio da Conceição, que você vê aí na foto, 25 anos, tem uma longa ficha criminal, com 8 passagens pela polícia por roubo e 2 por furto. Ele também é acusado de invadir e furtar casas de praia durante os finais de semana. Segundo o delegado, em depoimento, ele confessou os crimes e já foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Os moradores da comunidade de Bagueira têm passado maus momentos com as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica. Segundo os moradores, o problema é antigo e acontece sempre no começo de cada ano. Prejuízos, muito calor e insatisfação. Essa é a realidade da comunidade da Bagueira. As constantes quedas no fornecimento de energia, infelizmente, já são esperadas pelos moradores todos os dias. O problema já foi apresentado para a empresa responsável pela distribuição de energia da localidade, que manda a equipe ao local, mas, segundo os moradores, o problema nunca é resolvido definitivamente.
O pedido de ajuda vem de vários moradores. Muitos acabam sendo submetidos a uma situação precária por causa da falta de energia. É o caso de Dona Alzira, que tem 90 anos e está há 9 acamada. Ela depende da energia para o bem-estar. Segundo a nora, ela tem algumas crises de falta de ar e precisa do nebulizador. O presidente da Associação dos Moradores diz que os prejuízos são inúmeros. Em nota, a Excelsa declarou que vai mandar a equipe ao local para averiguar a situação. E não é só Bagueira não, viu? Moradores também das regiões de Humaitá, Chapadão e Três Marias têm sofrido com o mesmo problema. Em alguns locais, eles dizem que a energia que abastece as casas chega bem fraquinha, o que impede o funcionamento dos aparelhos elétricos. Resultado, muito aborrecimento. A Excelsa não divulgou a data em que o problema será resolvido. Vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira de verão. A sexta-feira será de sol intenso e chuva rápida à tarde. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 35 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 36. São Mateus, mínima de 20, máxima 32 graus. Já mínima de 22, máxima 33 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver, cai o número de acidentes na BR-101 no ano de 2014, é o que diz a empresa que administra a rodovia. Um instantinho só, nós já voltamos. A Eco 101 divulgou um relatório que mostra a diminuição da quantidade de mortes na BR-101 em todo o Espírito Santo. Segundo a empresa, de 2013 para 2014, a redução foi de 14%. Apesar do resultado positivo, o trecho da rodovia na região de Linhares está entre os 3 mais violentos do estado. Com 458 quilômetros de extensão no Espírito Santo, a BR-101 é a mais importante rodovia federal que corta o estado de norte a sul. O trecho também é considerado um dos mais violentos do país. O relatório das ocorrências de 2014, no entanto, divulgado pela empresa responsável pela rodovia, mostra que houve menos vítimas fatais em comparação com o ano de 2013. Mesmo com a diminuição das mortes na rodovia em 2014, o trecho da BR-101 aqui em Linhares é considerado um dos mais perigosos do Espírito Santo e do país pelo elevado número de acidentes. O motorista que trafega por aqui se diz inseguro. Não, é complicado aqui, é um trânsito muito intenso, a gente já estava falando agora aqui com ele que teve um acidente aqui em cima, é complicado, não é fácil não. Apesar da privatização, ainda você não se sente seguro? Ainda não. Muito perigoso, as estradas estão muito cheias de buracos, muita ultrapassagem, muita carreta nesse local. É um descaso com a população. Se pagar o que se paga de impostos, a gente tem umas estradas tão deploráveis como essas. Há mais de 50 anos que não se faz nada nessa BR, que é um eixo de interligação estadual. Alguns trechos é complicado, né? Tem uns trechos que tá bem, já a obra já está bem adiantada, agora tem uns trechos que está complicado. Mas... Com relação aos motoristas, né, principalmente de automóveis, como é que você acha, como é que você vê o comportamento deles? Abusivos, principalmente essa redondeza aqui de Linhares que é baixo, eles abusam um pouquinho da reta, né? A Polícia Rodoviária Federal confirma que o trecho norte da rodovia ainda é bastante violento. Esse trecho norte aqui é um trecho de grande quantidade de acidentes graves, pelo jeito está diminuindo aí.
Outro fator que colabora para que os acidentes sejam mais graves, segundo a PRF, é a alta incidência de colisões frontais, aliada ao excesso de velocidade. O excesso de velocidade ele contribui no agravamento das consequências do acidente, né? Você colidir com um veículo a 40 km por hora é muito diferente de você colidir a 120. Então ele contribui no agravamento das consequências do acidente. Segundo a Eco 101, no município de Linhares houve 920 acidentes em 2013, contra 784 em 2014. Uma diminuição significativa das ocorrências, mas o trecho ainda está longe de ser considerado tranquilo. É o sonho de todos nós, né? Ver essa rodovia tranquila de se trafegar. A Eco 101 afirma que pretende aumentar as campanhas educativas com a instalação de placas de alerta aos motoristas ao longo de todo o trecho. Até 2020 também está prevista a duplicação da rodovia. Vamos saber como ficou o mercado do café. Confira os números. Arábica tipo 6, R$ 446 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 275. Conilon tipo 7, R$ 268 a saca. A estiagem que castiga a região fica ainda mais evidente com o baixo nível do Rio Doce. É impressionante como o nível do rio baixou muito. A gente vê a imagem aí. Em Linhares, o nível da água do Rio Doce está na casa dos 40 centímetros, muito abaixo do normal, que é de 90 centímetros a 1 metro. Os bancos de areia, como a gente pode perceber, estão cada vez mais extensos, o que tem preocupado as autoridades. A Secretaria de Agricultura Estadual divulgou as projeções para perdas na agricultura capixaba. O café, por exemplo, deve ter perda de 20% a 32%, a produção de leite deve cair 23% a 28%, já a fruticultura terá prejuízos de 20% a 30%. Por causa da seca, estão previstas medidas para auxiliar a Defesa Civil em todo o estado a montar o processo pedindo reconhecimento de situação de emergência. Aqui em Linhares, essa medida ainda não está prevista, pelo menos por enquanto. Vamos conferir as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. O assunto é a preparação do Linhares, que está pertinho de estrear no Capixabão. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, Linhares Futebol Clube, do Campeonato Capixaba de Futebol Profissional, temporada 2015. O Linhares deve estrear no Campeonato Capixaba sem fazer um amistoso sequer. Menos pior que vai fazer um jogo treino neste sábado pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, contra uma equipe de Aracruz. Bem, enquanto isso, o presidente Adalto Meneguzzi viaja hoje para Vitória e leva também o técnico Aridelson Bianchi. Só que Aridelson não vai ficar na capital. De lá, ele vai desembarcar em Cachoeiro de Itapemirim. Vai para o estádio Sumaré, onde daqui a pouquinho o Rio Branco joga contra o Estrela. Trata-se de um amistoso importante. Importante porque a Estrela comemora aniversário. Importante porque o Rio Branco é o primeiro adversário do Linhares Futebol Clube neste Capixabão de Futebol 2015, que começa no dia 31 de janeiro. Agora mais um detalhe, hein? Nesse jogo de abertura, Campo do América, 31 de janeiro, o horário para que a bola comece a rolar é 16h45. Tudo para facilitar para o torcedor, segundo o presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi. Aquele que trabalha, aquele que está chegando das lagoas, das praias, pode trazer a sua família para o jogo. E para o jogador, a temperatura vai ficar um pouco menos quente, porque esse horário de verão está cada vez mais quente, né? Vamos prestigiar o Linhares então, 31 de janeiro, 16h45. A TV Sim, aqui com Tabelinha Esportiva, vai acompanhar para você. Com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Altemar. A gente continua na torcida, né? O Linhares se reforçando cada vez mais. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, na nossa entrevista, o assunto são os riscos de incêndio e vegetação nesta época do ano. Um instantinho só, nós já retornamos.
Bom, a falta de chuvas, o clima seco e as altas temperaturas têm aumentado também o número de incêndios florestais no estado. Os atendimentos das equipes do Corpo de Bombeiros têm sido constantes, mas muitas dessas ocorrências poderiam ser evitadas se algumas medidas de precaução fossem tomadas. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para saber como a gente pode evitar que esses incêndios aconteçam, a gente recebe o tenente Daniel Zandonade, do Corpo de Bombeiros. Tudo bem, tenente? Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Tenente, bom, é um problema que dá um trabalho muito grande para o Corpo de Bombeiros, né? Esses incêndios em floresta, né? Na vegetação de modo geral. Sim, atualmente, devido à seca, né? A umidade do ar abaixa muito, a gente está tendo uma grande demanda, principalmente aqui no município de Linhares, Rio Bananal e Soretama, em termos de incêndio e vegetação, né? E a gente está chegando diariamente em termos de 10 chamados somente para incêndio e vegetação. Quando o Corpo de Bombeiros sai para fazer esse tipo de atendimento, prejudica um atendimento para outro tipo de emergência ou existem equipes só para esse trabalho? Acaba prejudicando, porque primeiro que a gente não tem uma equipe específica para esse trabalho. E outra coisa é que às vezes a gente pega uma ocorrência em local muito distante. Por exemplo, a nossa base fica em Linhares. Ontem mesmo nós pegamos um incêndio em Povoação, Regência, Rio Bananal, que são locais que ficam a distância de mais ou menos 40, 50 quilômetros de Linhares. Verdade. E tudo isso, claro, né, tem a demora em chegar até esses locais, combater um incêndio. Se houver um foco em outro local, a situação fica bem complicada, né? Exatamente. A gente está chegando nessa situação de ter duplicidade de ocorrência, ou seja, a gente é chamado 2 vezes em locais diferentes para atender. E aí a gente acaba até escolhendo aonde tem um risco maior perante a vida, né? Agora, tenente, o que a população pode fazer para evitar esses incêndios? Porque geralmente eles começam com aquele foguinho ali inicial e aí, como o senhor mesmo disse, né, com a baixa umidade e o mato seco, rapidinho o fogo prolifera, né? Exatamente. O fogo, dificilmente ele vai começar sozinho, tem que ter uma fonte de ignição, ou seja, uma fogueira, um isqueiro ou alguém que está querendo limpar a área da área rural, ou seja, a lavoura dele de café ou a pastagem. Então a gente pede para as pessoas não ficarem colocando fogo de qualquer maneira para limpar a pastagem, porque como está muito seco, isso vai difundir esse fogo rapidamente, vai ser difícil controlar depois. Pois é um problema muito sério, né? No interior, mas na cidade também tem esse problema, a questão de queimar lixo ou tentar limpar o terreno colocando fogo, isso também não é recomendado nessa época? Exatamente. Temos chamados também nos centros urbanos, são pessoas que acabam colocando lixo em terreno baldio e isso vem prejudicando as pessoas vizinhas, né, com fumaça, e a gente recomenda não fazer isso. O lixo tem o local devido, que é levar para o latão de lixo, que vão passar recolhendo para levar num aterro sanitário. Tenente, a gente teve nos últimos dias incêndios na reserva biológica de Soretama, um incêndio de grandes proporções, e também na reserva de Comboios, lá em Regência. Deu muito trabalho, com certeza, para o Corpo de Bombeiros. No litoral é mais difícil fazer o atendimento a esse tipo de ocorrência, por conta do vento, enfim. Veja bem, as 2 grandes características do incêndio e vegetação é sempre o relevo, ou seja, se você for morro ou baixa, e o vento. Como a maioria da parte de Linhares ela é baixa, isso acaba beneficiando a gente, porque é mais fácil de combater. Só que venta muito no litoral e isso acaba dificultando, porque uma rajada de vento de repente, às vezes pode realmente até pegar uma casa ou a mesma equipe do bombeiro que está ali, não conseguir sair do local rapidamente. Pois é, além dos riscos, né, para a população de modo geral, o prejuízo ambiental é muito grande, a gente tem que tomar cuidado, né, para evitar que esses incêndios comecem. É bom lembrar que o incêndio intencional ele é crime, né? A pessoa pode ser condenada, não é isso? Sim, qualquer tipo de queimada, principalmente por pessoas que moram em zonas rurais para fazer um tipo de limpeza ou, né, mesmo desmatamento, ele tem de ser liberado pelo órgão ambiental, no caso o IEMA, né? Então, se a pessoa, por conta própria, querer colocar um fogo e acabar queimando alguma reserva, sim, é crime. Pode ter problemas. Bom, saindo um pouquinho dessa questão dos incêndios na vegetação, eu gostaria até que o nosso pessoal colocasse as imagens no ar. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos de incêndio. Nós já temos imagens aí de uma ocorrência hoje, no horário do almoço, em Bebedouro, né? Um botijão de gás acabou se incendiando. Foi por volta de meio-dia em Bebedouro. Graças a Deus ninguém se feriu na residência, mas trouxe muito problema. Tá vendo aí a cozinha, o fogão destruído, a parede também danificada.
é um problema que é uma situação que a pessoa tem que ter muito cuidado, né? O manuseio com o botijão de gás. Numa situação dessa aí, Tenente, o que fazer? O botijão pegando fogo ali? Na verdade, depois que aconteceu, não tem muito o que a pessoa fazer. É mais isolar o local e chamar o bombeiro. O que eles podem fazer é prevenir, ou seja, deixar a mangueira na validade do Inmetro, a válvula também de demanda do gás está na validade, ser certificada pelo Inmetro, e as botijas de gás também ser compradas em locais onde são credenciados. Agora, não é recomendado mexer então no botijão? É melhor chamar os bombeiros e tentar evacuar a região, a área? Sim, depois que, no caso de bebedouro que já estava em chamas, é melhor isolar o local e chamar o bombeiro. No caso da pessoa chegar em casa e sentir um cheiro de gás forte, a gente recomenda não acender nenhum interruptor elétrico, não acender nenhum isqueiro, apenas abrir a porta e janela. Porque se houver um vazamento pode Exatamente. Um incêndio, né? E abrindo as portas e as janelas, isso vai ventilar o local e aí sim a pessoa retirar essa botija para um local arejado. Como é que funciona o gás de cozinha? Ele vai escapando se ele estiver num ambiente fechado? Como é que fica? Ele vai condensando no chão ou no teto? Como é que funciona? Exatamente. Ele acaba se fixando no chão, concentrando no chão, porque ele é mais pesado que o ar atmosférico, né? Então, é mais perigoso ainda, porque mesmo a pessoa abrindo as portas e janelas, vai demorar um certo tempo para ele se ventilar para a atmosfera. Então, se entrou em casa, percebeu um cheiro diferente, é melhor abrir as portas e janelas primeiro do que antes de acender uma lâmpada, por exemplo. Exatamente. Não acender de nenhuma forma uma lâmpada. Primeiro fazer uma ventilação do local, retirar essa botija para um local isolado e arejado. E aí sim, depois que não sentir mais nenhum cheiro de gás, voltar à rotina normal. Perfeito. Bom, o laudo ainda não ficou pronto, mas segundo os bombeiros lá, é bem provável, isso ainda vai se confirmar, que as abraçadeiras, né, exatamente, a mangueira, poderiam estar com problema que ocasionou. Isso é muito comum, né? É muito comum, como eu falei anteriormente. Às vezes as pessoas acabam pegando mangueiras muito velhas, o material já está deteriorado e ela acaba não vedando corretamente e acaba ocasionando o que aconteceu hoje em bebedouro. Pois é, riscos de queimaduras e muitos prejuízos também, né? Tenente Daniel Zandonade, do Corpo de Bombeiros aqui de Linhares, muito obrigado pela participação, trazendo essas informações importantíssimas para que a nossa população realmente tenha mais cuidado. Obrigado pela presença, Tenente. Eu que agradeço, o Corpo de Bombeiros agradece. Muito bem, essa edição do Sim Notícias está terminando, mas você pode colaborar com o nosso telejornal enviando sua sugestão de reportagem para a sua comunidade. Se você quiser a visita da nossa reportagem na sua comunidade, envie um e-mail para pautalinhares@redesim.com. Acesse também o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, ou ligue. Nosso telefone aparece na tela, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.